Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Bom dia ou boa noite a todos que acompanham o canal. Decidi contar esse relato que foi ouvido por mim mesmo em meus tempos de juventude. Deixo aqui o meu gosto pelo canal e as histórias que tanto me fazem relembrar aquela época em que tudo era sofrido e simples. Porém, a felicidade era verdadeira e as dificuldades faziam as pessoas ficarem tão fortes quanto o sol do meio-dia. Meu nome é José Venâncio, mas o povo da região me chama de Zezinho. Sou nascido e criado em Abatia, um município pequeno, porém tranquilo do Paraná. Por volta de 1968, a cidade passava por uma pequena expansão. Chegavam mais pessoas e alguns sítios e comércios foram se formando ao redor da prefeitura e da avenida principal da cidade. Antes desse crescimento, eu conhecia um punhado de pessoas que mal se contava em duas mãos cheias. Porém, depois disso, fiz amizade com o pessoal de um bar recém-aberto, o famoso bar do Senhor Fenício. Um homem de pouca prosa, porém que sabia de tudo. Dava para ver que o Senhor Fenício era um homem estudado, daqueles que a vida que leva não combina com as falas do sujeito. Um certo dia, fui com meu irmão mais velho. Fomos juntos na cidade e compramos umas coisas para nossa mãe e passamos no bar do Senhor Fenício. Porém, chegando lá, vimos que o clima não estava bom. O bar mais vazio que o normal. E só dois homens lá dentro, escorados no balcão, falando com o Senhor Fenício. Nós dois nos aproximamos e cumprimentamos a todos. Um dos homens que lá estava era o Tadeu, cabra de pavio curto e que sempre se metia em confusões. Porém, naquele momento, no rosto dele estava um semblante de medo e de preocupação. O outro homem era o Tonho, dono do armazém da cidade, uma das poucas pessoas naquela cidade que estavam ali desde o começo de tudo. Enfim, eu e meu irmão perguntamos aos dois o porquê das caras de espanto, e o Tadeu então falou: "Homem, tu não sabe da desgraça que eu vi pela manhã. Eu acordei e fui dar de comer pro gado, e notei que as criações estavam em silêncio. Dei uma volta pela propriedade e reparei que estava faltando uma cabeça de gado. Logo pensei, não é possível que o cercado caiu. Então fui lá e conferi tudo, metro por metro, e estava tudo normal. Foi então que senti um cheiro forte, e quando eu fui chegando nos fundos do terreno, comecei a seguir um rastro de mato amassado. Foi aí que eu vi a minha vaca, com a barriga toda aberta e limpa por dentro, como se algo tivesse comido ela de dentro para fora." Então, o meu irmão perguntou: "Ô Tadeu, e que bicho que faz um trem desses aqui na região?" Percebemos uma mudança de semblante na cara do Senhor Fenício. Ele falou que já tinha ouvido falar em animais mortos desse jeito. Porém, não queria parecer louco, e que se falasse, nós não acreditaríamos nele. Então, o Tonho bateu na mesa com um copo
e pediu para ele falar logo, que já estava impaciente com essa situação. Senhor Fenício, nós nunca vimos o senhor com histórias por aí, e apesar da grande educação, o senhor é um homem de pouca conversa. Fale logo, que nós vamos levar a sério cada palavra, disse o meu irmão. E então ele começou a falar. Quando isso aqui tinha meia dúzia de gente, aconteceu, de um período do ano, morrerem criações de quem criava boi e vaca. Lembro que peguei meu falecido pai falando com meu tio, que tinha visto um homem maltrapilho rondando o sítio, e que no outro dia escutou um barulho estranho vindo do cercado das vacas. Quando foi olhar de manhã, uma delas tinha sumido. Aconteceu igual com você, Tadeu. Ele seguiu um rastro e achou o pobre bicho, aberto e vazio por dentro. Tinha arranhões fundos na pele e marca de dentes, onde estava rasgada na barriga. Nesse dia, meu tio disse ao meu pai: "Acho que isso é coisa de quem vira bicho. Tu não acredita que esse cara que tu viu pode ser um desses amaldiçoados que andam por aí?" Então meu pai responde: "Olha, meu irmão, se ele é ou não é, isso eu não sei. Mas se voltar aqui, vai ter que me matar para levar mais criação." Cada um foi pro seu lado, e eu fiquei pensativo. Aquilo ficou na minha cabeça. Homem que vira bicho? Será que esses dois estão ficando malucos? Depois disso, eu segurei para não comentar do assunto com meu pai. E foi um aperreio comigo mesmo. Só que a curiosidade falou mais alto, e eu fui lá perguntar para ele: "Pai, isso que o senhor e meu tio estavam falando, eu ouvi sem querer e fiquei encucado. O que é esse tal de vira-bicho?" Ele olhou para mim com um olhar meio cabisbaixo e falou: "É lobisomem, meu filho. Você hoje é menino e talvez não acredite no pai. Só que quando for mais velho, você vai entender. E nesse mundo tem muita coisa ruim. E principalmente que essas coisas vêm de gente pior ainda." Me deu um calafrio na hora, disse o senhor Fenício. Todo mundo ali no bar vidrado, igual criança, escutando o velho Fenício falando. Então ele prosseguiu: "Meu pai disse que quando eu ficasse mais velho, eu entenderia as coisas. Porém, nem ele nem eu pensávamos que o dia do entendimento seria tão breve. Depois daquele papo, meu pai me pediu ajuda para cortar umas madeiras. E nem perguntei o motivo. Só obedeci e fui. Depois de tudo feito, ele começou a pregar as madeiras nas portas e janelas da casa. E no fundo, eu já entendia que o meu pai estava sentindo algo. Ele era um homem forte, tanto de corpo como de cabeça. Porém, ele sentia que algo de ruim estava vindo, ou pior, que algo já estava ali por perto. Ele reforçou tudo naquela manhã e de tarde, e no fim do dia tocou as criações pro canto delas e logo entrou na casa. A minha mãe também estava com uma cara diferente e parecia distante com o olhar. Meu pai carregou a espingarda e botou um facão seguido de um velho 38 no coldre de couro e falou: "Vocês podem dormir e eu vou ficar acordado para ver se algo vem tocar os bichos." Minha mãe virou para ele e disse: "Ô homem, tu tá doido? A conversa do teu irmão te deixou com um prego solto, foi?" Mas eu senti que essa frase foi mais para mim do que para o meu pai.
Meu pai resmungou e falou: "Vá deitar, mulher, e deixe o Fenício no quarto com você." Então, nós fomos dormir, e meu pai ficou lá, como se fosse um cão de guarda na sala, atento e observando. Quando já me era meia-noite, eu acordei com o barulho dos bichos lá fora. Era um barulho de tudo quanto era animal que nós tínhamos. Uma agitação que me fez levantar até os cabelos da nuca. Eu olhei para o lado e minha mãe estava em pé, olhando pelas frestas da janela. Ela tinha um semblante de preocupação e terror. E ela me viu levantar e me abraçou. Eu perguntei o que era e ela só ficou em silêncio. Meu pai chegou no quarto e me chamou. Eu já tinha os meus 17 anos. Às vezes saía para caçar com meu pai. Então, tinha uma maldade para me defender, ou coisa do tipo. Meu pai me levou para a sala e falou: "Ele tá aqui." E eu perguntei: "O homem que o tio falou?" Ele só balançou a cabeça, afirmando. Depois disso, um frio tomou conta do meu corpo. Ouvimos um uivo bem perto da casa. Depois, ouvimos mais longe. E depois perto de novo. Aquilo estava acuando os bichos. E ao mesmo tempo, mostrando que era ele o dono daquela noite. Eu, de novo curioso, botei a cara na fresta da janela e vi pelo brilho da lua que iluminava o terreiro um bicho que era um rascunho do próprio capeta. Parecia com um monte de coisas e ao mesmo tempo não se parecia com nada que eu acreditava existir. Aquilo sabia que tinha gente na casa. Meu pai não apagou as luzes, porque, segundo ele, queria mostrar que aquela criação não seria dada de graça. Porém, eu via na cara do meu pai que ele subestimou o perigo. Aquilo que antes corria em volta do sítio, agora estava ali, parado, em frente da nossa casa. Com a luz da fraca lâmpada que clareava a frente da casa, eu pude ver a fera que lá estava, rosnando feito um cachorro de caça. Aquilo era o ódio em pessoa, ou melhor, era o ódio em forma de fera. O meu pai tentava não ceder para o medo, mas até ele estava tremendo. Então, aquilo investiu contra a porta, e graças a Deus aguentou as pontas. A fera lá fora passava as garras nas paredes da casa e cheirava perto das janelas. Meu pai decidiu seguir o barulho por dentro da casa. Ele acompanhava o bicho com o cano da arma, na parede e nas janelas. Quando os passos lá fora pararam e a respiração pesada ficou de frente para a janela da sala, o bicho deu um encontrão na janela. E tão rápido quanto ele, o meu pai se afastou e disparou. Em minha cabeça, eu só vi a janela se abrindo e um braço grande com pelos falhados entrando. Porém, com um tiro, aquilo recuou e deu um grito. Um grito tão feio que até hoje me dá medo, só de lembrar. Então meu irmão interrompeu o Sr. Fenício, perguntando a ele: "Então seu pai matou o bicho?" Ele concluiu falando que o bicho saiu correndo e rolando no chão. Meu pai logo botou a arma na janela e disparou várias e várias vezes. Só que a fera era rápida.
Foi para dentro da mata, cortando ela, como se fosse o vento. E de pouco a pouco, nós ouvíamos os uivos e gritos daquele animal. Naquela noite, ninguém mais pregou o olho. Todos nós com medo do bicho voltar. Só que, graças a Deus, aquilo não voltou. Quando o sol raiou, meu tio apareceu a cavalo, falando que escutou os tiros na madrugada e só não veio antes porque não poderia deixar sua mulher sozinha, em casa com as crianças. Meu pai disse a ele que o bicho tinha vindo e tentado entrar na casa. Porém, ele, mesmo com medo, conseguiu acertar a fera. Meu pai, eu e meu tio seguimos o rastro de sangue. Porém, no meio da mata, ele se perdeu. O tempo passou, meus amigos, disse o senhor Fenício, e aquilo nunca mais voltou. Porém, hoje vem o Tadeu falar isso e me fez pensar: será que aquela fera voltou? Dizem que essas coisas são alimentadas por ódio e vingança. E se isso for verdade, ele veio para ficar. E só vai terminar quando alguém morrer. Seja o amaldiçoado, a pessoa ou familiar de quem atentou contra a vida da besta. Quando o senhor Fenício terminou de falar isso, eu vi nos olhos de todos uma sensação de terror e urgência. Sabíamos que o velho não inventaria tudo isso do nada, e confiamos em cada palavra dele. Ficamos ali no bar por mais algumas horas, falando sobre o assunto. Porém, isso não terminou. Assim como o senhor Fenício teve o desprazer de ver o vira-bicho, nós também tivemos a nossa chance. Só que o meu acontecido eu deixo para relatar em outro momento. Um abraço a todos do canal e espero que tenham gostado do meu relato. Se vier a calhar, eu trago outro relato de nós que estávamos no bar naquele dia e tivemos que encarar nossos medos para viver com um pouco de paz nessa vida já tão sofrida. Um grande abraço aos amigos. Depois daquele dia no bar, as palavras do senhor Fenício não saíam da minha cabeça. Aquele papo de vira-bicho e a coincidência nos ataques mais recentes só serviram para me desconcentrar da realidade. Depois de algumas semanas, eu e meu irmão já tínhamos deixado esse caso para lá. Devido às nossas obrigações, não tínhamos muito tempo para ficar pensando em besteira. Como da última vez, voltamos ao bar do senhor Fenício, após comprarmos umas coisas para nossa mãe. O bar estava novamente vazio e ele estava escorado no balcão. Chegamos e pedimos uma dose de cachaça e, por fim, a prosa começou. Meu irmão perguntou a ele se o Tadeu tinha voltado a comentar sobre os ataques contra as criações e se outras pessoas também falaram sobre o tal coisa ruim. Senhor Fenício falou que sobre o assunto não ouviu mais nada. Porém, ele mesmo tinha ouvido e visto coisas estranhas nas redondezas do seu sítio. Eles não falaram nada, só que em casa eu ouvi uns barulhos estranhos. De dia, fui pro mato e vi galhos quebrados e rastros amassados. Só que eu não posso falar que é o tal lobisomem. Pode ser ladrão ou só alguém andando por aí, disse o velho. Então eu retruquei. Senhor Fenício, o senhor mesmo disse que esse bicho é movido à vingança e à raiva. Não é melhor se preparar? Mesmo que não seja o peste, é melhor ficar atento.
E o velho então falou: Meu jovem, já estou no alto dos meus 60 anos. Vivi o medo de bater de frente com esse mal. Mesmo com o tempo, eu saberia se aquilo tivesse vindo atrás de mim. Em noites de lua, eu nem durmo. Parece que fico ali, esperando. Ou talvez revivendo em minha mente a maldita noite em que aquilo foi tentar a sorte em minha casa. Porém, até hoje, não revi aquele maldito. Então, depois desse papo, nós nos despedimos deles e deixamos bem claro: não pense duas vezes em pedir ajuda, viu? O senhor é vivido, só que não tem um peito de aço. Ele pediu para aquela história não sair do bar e ficarmos todos quietos, caso alguém viesse falar sobre algo parecido. Voltamos para casa e no meio do caminho eu falei pro meu irmão: Ô Pedro, eu não sei não. Tô sentindo um aperto no peito. Parece que tem coisa ruim para chegar. Meu irmão disse que mais tarde conversaríamos sobre isso. Então eu perguntei a ele: Você não deixou de acreditar, né? No velho depois daquele dia. Voltamos hoje e ele parece preocupado, encucado com esse tal vira-bicho. Se isso for verdade, se essa coisa quiser matar alguém, ninguém vai fazer nada. Cheio de cabra macho por aqui e todos somem quando uma criação morre. Nesse momento, meu irmão me repreendeu, falando: Você não conhece as coisas, Esse povo daqui já viveu muita coisa. Todo mundo tem seus motivos. Nós dois não vamos mudar o mundo. Mas fique tranquilo. Se essa coisa vier, eu não deixo ele te pegar. Nisso, sorrindo, ele completou: Tamo quase em casa. Não toca nesse assunto perto da mãe para evitar preocupação. Chegando em casa, lá estava meu pai, 2 vizinhos e a minha mãe, perto da porteira do sítio, todos com cara de espanto. Minha mãe viu a gente e logo gritou: Andem, corram aqui, rápido! Quando chegamos neles, reparamos no assunto, e um dos vizinhos falava com meu pai: Ô compadre, que bicho que mata assim! Parece que com prazer. Matou e desperdiçou toda a carne. Então meu pai respondeu: Sei não, mas isso não é coisa que preste. Então meu irmão falou: Ô pai, quem matou o quê? Então meu pai respondeu, apontando o dedo em direção, e foi andando para onde apontava com a cabeça. Quando chegamos perto do lado do cercado, estava lá, uma vaca praticamente degolada e com um bezerro sem cabeça ao lado. Eu segurei o vômito e falei: Quem fez isso? Matou a pobre e levou a cabeça do bezerro. Meu irmão me olhou e eu entendi o olhar dele. Era aquela coisa que o senhor Fenício e Tadeu comentaram. Ele chegou em nossas terras e parece que o terror chegou junto. Os vizinhos foram embora e nós enterramos o que sobrou das criações. No outro dia, depois de nosso trabalho na roça, voltamos ao bar e comentamos com o senhor Fenício sobre a morte das nossas criações. Escoramos no balcão e falamos com ele. Senhor Fenício, é ele, o bicho. O coisa ruim foi lá no sítio ontem. Quando eu e o Pedro voltamos para casa, pai e mãe estavam falando com os vizinhos. Chegamos perto do meu pai e ele mostrou o lugar em que a vaca estava morta e o pobre do bezerro estava lá, estirado, só que sem cabeça. Aquilo, ou seja lá que trem ruim seja esse, matou por matar. Eu nunca vi um animal que faça isso, e aqui na região
não tem bicho que mate dessa forma. O velho ouviu mudo e respondeu calado. Tirou uma arma que estava embaixo do balcão e falou com nós dois. Me esperem lá nos fundos do bar. Nós dois fomos sem questionar, mas entre eu e o Pedro estava claro. Entramos em uma arapuca. Pela cara do velho Fenício, era o coisa ruim ou nós, que iríamos conhecer o capeta. Ficamos lá uns 4 minutos, esperando. E logo veio ele. Ele estava parecendo que ia caçar esses bichos grandes, que tem no estrangeiro. Ele se aproximou e perguntou para mim: Tu sabe atirar? E eu respondi que sim, e ele tacou uma espingarda no meu peito. Virou pro Pedro e disse: Você é o mais velho, então toma essa aqui. Vocês dois têm facão aí e tem lamparina? Nós vamos buscar o resto dos homens. Eu falei com o velho Fenício. E agora nós viramos o quê? Caçadores de coisa ruim? Sou pago pra isso não, moço. Vamos pra casa, Pedro. Aquilo matou uma vaca como se fosse uma formiga. Imagina o que vai fazer com nós. O senhor Fenício me olhou nos olhos e disse calmamente, porém de maneira mórbida e assombrada: Meu filho, eu não julgo a covardia perante essas coisas. Só que um dia é uma vaca que aquilo mata. No outro, pode ser uma criança, uma idosa ou quem sabe até um parente seu. Vocês vão comigo, são minha responsabilidade. Lá atrás, eu vi que aquilo também pode sangrar. Então, antes que aquilo me sangre, eu vou dar um fim nessa fera. Meu irmão olhou e falou: Olha aqui, seu Fenício. O senhor bebeu hoje, não foi? Hoje me dê um pouquinho dessa cachaça aí que vai me dar coragem para ir com o senhor. O velho sorriu e começou a andar rumo à estrada. Entramos na caminhada e um silêncio agitava a estrada. O sol castigava, porém nós íamos sem reclamar. Quando chegamos na porteira, Tadeu já estava lá, com uma espingarda, um facão e um revólver. O Pedro gritou de longe: Ô Tadeu, para onde você vai? Ele olhou para o nosso lado e então respondeu: Não tô indo, tô voltando da caça. O mato tá vazio. Parece que algo espantou foi tudo. Nem passarinho a gente ouve cantar. Ele parou, olhou para nós três e perguntou: Ué, estão recriando o bando de Lampião, é? Pra que tanta arma assim? Os amigos vão caçar também? E sorriu. Porém, esse sorriso não durou nem meio segundo. Ele encarou nossas caras e viu um semblante de pouquíssimo entusiasmo. Meu pai falava que o medo tinha um cheiro, e eu tinha certeza que o que eu estava sentindo era o cheiro desse medo. O senhor Fenício balançou a cabeça na direção da casa do Tadeu, e ele nos convidou para entrar. Logo, Pedro recusou, e o senhor Fenício completou: Tadeu, quem está na sua casa? E ele respondeu: Meu pai e minha mãe. A mulher foi para a cidade com meu filho. Eu perguntei se o pai era bom com uma arma na mão, e ele confirmou com a cabeça. Então, nós falamos: Venha com a gente. Contamos o que aconteceu no caminho. Tadeu, desconfiado que só a peste, ficou perguntando: Ir para onde, homem? Eu e meu irmão, quase que juntos, falamos: O velho sabe. Nós estamos aqui seguindo ele. Parece uma boa ideia virar tira-gosto do cão. Então ele entendeu e começou a andar com a gente.
Vamos, que logo a noite cai. Vocês vão atrás do lobisomem, não é? Então o velho enfim falou o que tanto planejava. Não, Tadeu. Ele que vai vir atrás de nós. Aqui é o território dele. Só que a surpresa vai ser nossa. O lobisomem não espera que alguém vá para perto, e sim o contrário. E se espera, ele não pensa que vá ser 4 pessoas, e sim só um desavisado. Aqui só tem cabra macho, não é não? O velho falava isso para encorajar a gente. Sabia que a experiência de vida dele poderia salvar a nossa. Nós andamos para dentro do mato até chegar a um ponto onde o Tadeu falou, que era o meio entre várias propriedades. Era mata rasteira, só que na frente começava a fechar tudo. A noite foi caindo e meu irmão já preparava a lamparina. Foi quando seu Fenício de repente falou: "Não, menino, não faça isso, que tu vai matar nós 4. Nossa vantagem aqui é o terreno. Aqui ele não ataca na covardia. Não tem efeito para ele." Passaram-se alguns momentos e nada acontecia. Foi quando ouvimos um tiro, seguido de um urro terrível. Aquilo parecia ter vindo de um leão, ou sei lá o que faria um som tão amedrontador. Os barulhos foram de uma distância de média para perto, e para lá corremos, e vinha de perto do sítio dos meus pais. Corremos pelo mato e quando chegamos perto, vimos o sítio do velho Joaquim, o dono do primeiro mercado da cidade. Velho duro, de poucas palavras, porém de coração enorme. Ele morava sozinho, e se fosse mesmo aquele bicho, talvez o velho já estivesse do lado de Deus. Ficamos em um lado mais alto do sítio, e vimos um vulto negro, passando de um lado para o outro, pela frente da casa. Aquilo estava tentando entrar, ou tentando tirar o homem de dentro da casa. Nós 3 olhamos para o senhor Fenício, e ele, sussurrando baixinho, falou: "E se fosse todo mundo, o bicho ia para dentro do mato, e se ficasse todo mundo, ele ia entrar na casa." E o Tadeu logo falou: "Por que não deixamos ele entrar? Se o velho sair, nós podemos prender o bicho lá dentro." Logo, era um bom plano. Só que se o pobre homem ficasse preso lá dentro com o lobisomem, o bicho iria palitar os dentes com ele. Se passou uns 10 segundos de silêncio, e meu irmão disparou, correndo em direção à casa. E eu, em seguida, aprontei uma carreira atrás dele, e os outros vieram acompanhando. Quando cheguei perto, ele parou e falou: "Olha aquela desgraça! Aquilo saiu de dentro do inferno. Não, pior. Aquilo ali é o inferno em forma de animal. Deus me livre." Quando vimos de perto, meu coração quase parou. Aquilo era grande, forte e com um cheiro de defunto em decomposição. Aquele bicho, ora estava igual gente e outra estava em 4 apoios, rodando pela casa e tentando entrar. Depois dessa cena, eu acredito que aquilo ali seria ou nossa história para a vida, ou seria o fim dela. Tadeu seguiu com seu plano, e quase que cego pela adrenalina, gritou para que o senhor saísse da casa. O lobisomem viu o Tadeu e não deu tempo de avisar. Aquilo mudou de direção com uma facilidade que dava até medo, e foi em direção ao Tadeu. O senhor Fenício
gritou para o Tadeu para ele se jogar no chão e disparou em direção do lobisomem. O tiro não pegou, porém foi o suficiente para fazer o bicho novamente mudar de direção e cair para dentro da mata. O plano do Tadeu deu errado e nós tínhamos perdido o tal do efeito surpresa. O velho gritou da casa para que nós entrássemos e todos foram correndo até ela. Ele destrancou a porta e nós entramos. Senhor Fenício cumprimentou rapidamente o homem, que já estava com um semblante de entregue às traças. O mesmo falou que aquilo lá fora já rondava a casa há dias, porém não tinha tentado entrar ainda. Ele continuou falando e afirmou: aquilo lá fora era um lobisomem, não era? Eu já tinha escutado relatos e histórias, só que hoje ele veio à minha porta. Sorte que eu não estava com a guarda baixa. Se aquilo entra, eu estaria morto uma hora dessas. Mal deu tempo do homem terminar, e lá se vinha uma cavalgada, para perto da casa. Parecia que uns 4 bois estavam pisando no mesmo lugar. Então o lobisomem se jogou contra a porta, e tremeu, e não caiu por um milagre. Nós corremos para colocar os poucos móveis da casa na frente. Depois de fortalecer a porta, cada um foi para uma janela, e eu fiquei com a porta dos fundos. Dentro da casa era um silêncio da peste. Eu escutava a respiração de cada um, assim como eles escutavam a minha. Lá fora se escutava o barulho da respiração pesada do lobisomem. Pela luz das frestas das janelas e portas, se via uma sombra, vindo e indo, de um lado para o outro. Aquilo estava como um jagunço lá fora, aguardando seu jantar e deixando até o ar mais pesado. Naquele momento, eu lembrei de novo das falas do meu pai. O medo, meu filho, o medo tem um cheiro. E novamente eu senti aquele cheiro, e era o medo. O medo tinha 1,90 de altura, dentes do tamanho de dedos, e olhos como labaredas talhadas pelo próprio cão. Parecia que uma encarada naquilo faria você pagar uma penitência pro resto de sua vida. O monstro lá fora farejava embaixo da porta. Passava algo que parecia garras nas janelas. Parecia sentir prazer em fazer medo na gente. Então, Senhor Fenício, do cômodo dele, falou com todos nós, em alto e bom tom. Sem medo, pessoal. Não mostrem para esse cão que vocês têm medo. Ele sente isso. Deixem ele tentar entrar. Vamos ver como ele vai tentar a sorte. Eu firmei a espingarda nas minhas mãos e caminhei até a porta. E quando cheguei perto, tudo ficou escuro. Passou uns 5 segundos e a porta estava estilhaçada. Minha cabeça doía bastante e meu corpo estava mole. Nessa fração de tempo, eu fui arremessado, junto com o que sobrou da porta da casa, e caí do outro lado da cozinha. O lobisomem estava dentro da casa. O jogo tinha virado para aquela coisa. Agora, ele poderia escolher a quem atacar. Quando recobrei a consciência, eu vi aquele diabo a uns 6 passos de mim. Só que por trás dele estava o velho Fenício, com o olhar de quem esperou anos por aquele momento. O velho atirou, e eu só reparei no grito, que quase me deixou surdo.
Aquela coisa urrava e ao mesmo tempo tentava sair da casa. Ele estava atordoado, assim como todos dentro da casa. O lobisomem topou com a parede umas 2 vezes, antes de enfim sair pela porta, correndo meio de lado, igual um cachorro machucado. Meu irmão me levantou e me sacudiu em desespero. Zé, como você tá? Me responde, diacho. Tá tudo bem? E eu respondi. Tô um pouco tonto, mas vamos, cadê o bicho? O senhor Fenício saiu da casa e deu mais uns tiros em direção do lobisomem. E entrou na plantação de milho, e o velho Joaquim então falou: o milho tá seco, tá baixo, se entrar dá para pegar ele. E então o Tadeu disse: eu subo no telhado e vejo para onde ele tá indo. E eu então rebati: melhor ficar todo mundo junto, um sozinho é presa fácil para esse lobisomem. Então fomos nós, cortando o milharal, até ouvir os rosnados de novo. Lá estávamos nós, mais uma vez, caçando ou sendo caçados. Eu vi em minha mira algo pulando por cima dos milhos e indo para o lado do senhor Fenício. Logo, gritei que o bicho estava indo para ele, e virou e tomou um encontrão daquele monstro. Aquilo corria onde o milho cobria ele, e quando chegava perto, saltava para surpreender. Era algo racional demais para um animal selvagem. Fomos até o senhor Fenício, que estava se levantando. Graças a Deus, o homem tá bem, disse o Tadeu. Eu, novamente, mirei e vi o lobisomem mais à frente, fazendo o mesmo movimento. Só que quando ele pulou, eu atirei. Pegou onde ficaria o joelho da besta e rugiu de dor, quase que um lamento de um homem misturado com um grito de um animal. O lobisomem saiu mancando, de volta para frente da casa. E quando saímos do milharal, o bicho estava lá, parado, a uns 20 metros de onde estávamos. O olhar da fera parecia ver o puro ódio, por não ter conseguido ferir gravemente nenhum de nós. Só que com uma investida rápida, mesmo que mancando, novamente foi para cima do senhor Fenício, e foi arremessado uns metros à frente. A fera parecia pronta para acabar com a vida do homem, quando Tadeu disparou, seguido por nós. O lobisomem enfim tinha caído, respirando forte, e mesmo muito machucado, tentando alcançar e olhando fixamente para o velho Fenício. E se levantou com nossa ajuda, e então disse: você voltou por vingança, e vai morrer por vingança também. O céu lá no alto indicava a chegada do dia, em no máximo 1 hora. Quando o senhor Fenício pegou sua arma e deu um fim rápido à coisa. Um tiro seco, bem no peito. Porém, algo que chamou minha atenção foram os olhos daquilo, fixos nele, como alguém que tanto deseja algo. Naquele momento eu entendi que essas coisas guardam tudo o que acontece em desfavor delas. E o rancor é como um combustível que paga qualquer preço para conseguir vingança. E bem, para esse tipo de amaldiçoado, qualquer preço é barato demais.
Senhor Fenício pediu para ajudarmos ele com uma fogueira, para queimar o bicho. Só que depois que cortamos e preparamos a fogueira, o corpo do que era um animal brutal se transformou em um cabra magro, que claramente era um andarilho. Então, o Senhor Fenício chegou perto do corpo e disse: "Tá vendo essa marca aqui? Aqui foi onde meu pai acertou o infeliz, e ele não morreu. Por essa marca, ele veio atrás de mim. Mesmo passando tanto tempo, ele não se esqueceu. Porém, o erro dele foi ter pensado que eu tinha me esquecido. Nós fizemos o fogo e queimamos o corpo do homem. Depois, fizemos uma pequena cova, para se lembrar que até a alma mais atormentada merece um fim minimamente respeitoso. Afinal, o que separa os homens das bestas é a humanidade. Depois disso, nós prometemos não passar essa história para frente, até porque ninguém acreditaria." Lembro do fim daquela madrugada, o semblante de cada um. Não havia honra ou glória. Havia apenas gratidão a Deus e ao homem que estava ao seu lado, por mais um dia de vida. Um tempo se passou e eu me mudei da cidade. Senhor Joaquim e Senhor Fenício já são falecidos, e meu irmão ainda mora por lá. Hoje em dia, falo com meu irmão todos os dias por ligação, e esse evento tratou de aproximar ainda mais nós dois. Já sou um homem com meus quase 75 anos, e decidi passar para frente esse relato, muito pelo Senhor Fenício, o homem que sobreviveu à materialização da vingança. Que Deus abençoe a você e a todos os ouvintes do canal. Esse foi o meu relato, e mesmo sendo um pouco tarde, que todos vocês tenham um ótimo ano de 2025. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!